Muito bem, juventude poderosa, maravilhosa da nossa Associação Paulista Sudoeste. Opa, vai mudar de associação. Que o meu presidente não ouça isso agora. O cara quer mudar de associação, meu amigo. Ei, já começamos bem aqui, Começamos bem essa semana, viu? Fortes, deu uma enfraquecida. Fortes, mas de qualquer maneira, a juventude forte, isso é de qualquer lugar do mundo. Isso. Que alegria estar com vocês mais uma vez na nossa terceira semana do nosso podcast semanal do estudo da lição Escola Sabatina Jovem, que nesse trimestre tá maravilhosa, né não, galera? É verdade. Tá muito boa, já estamos aí na terceira semana juntos, estudando e aprendendo muito acerca da aliança. E vocês que já estão conosco desde a primeira semana vão se recordar, estamos aqui nós três, pastores, amigos, e eu estou acompanhado novamente deles aqui, meu amigo Kevin. Aliás, no último podcast, aqueles que participaram com a gente vão se lembrar motivo um mistério. Participar, né? O povo ouve. Exatamente, ouçam. Se vocês ouviram o podcast passado, vão se lembrar que um mistério ficou no ar. O mistério era: qual a sobremesa do Peru? E o peruano não soube responder. Foi necessário uma intervenção dos universitários, mas hoje teremos a resposta, logo mais. É o que eu quero explicar porque que eu não sei sobremesa. Porque eu não sou uma pessoa de doce. A minha alimentação é saudável, é coisas mais fruta, verdura. Então, fruta e verdura do Peru eu sei falar. Agora, sobremesa, eu preciso de ajuda, que eu não tenho esse costume. É bom essa revelação acontecer agora também, porque daqui a pouco nós vamos almoçar, né? Exatamente, então, nós vamos observar. E na próxima semana nós vamos avisar vocês aqui do Fortes o que está acontecendo. E também estou com ele, nosso amigo Reinaldo, mas carinhosamente aqui chamado de Quinaldo. Quinaldo. É a primeira vez. Não, é Kim e Rei, né? Que em inglês, porque ele é o mais experiente, do nosso grupo, exatamente. Né? Mais experiente. Se você tá vendo ele, você vê que realmente ele dá dá uma visão de experiência. Exatamente, de experiência, o cara maduro, atleta. Aqui tem que ter um equilíbrio nessa aqui, Tem que ter. Jovens e aliás, experientes. Eu faço questão também de mencionar que estamos aqui em 3 e 2 tem barba, 1 não. É isso aí. Mas deixa eu responder. Mudar de assunto, não é porque não quer ter. É porque não pode ter? É genética. É verdade. Mas o Kevin... A sobremesa, posso falar a sobremesa? A sobremesa do Peru. Pro povo Vamos lá. Na internet é o seguinte. O primeiro é massamorra dourada. Procura na internet aí. Faça como ele, procura na internet também. Depois tem King Kong. King Kong. Essa é famosa. Essa é famosa. Boa. Vai ter de novo, né? Versus Godzilla. Tem uma que é parecido com Donuts, né? Não sei como é que fala, é isso mesmo? Donuts. Donuts, é isso aí. Que tem o nome de picarones, que é gostoso, é com... Vocês vão ver, procura na internet, não adianta eu explicar aqui. O King Kong é a base de banana, né? Não, King Kong é a base de... é a base de algum... leite condensado. Procura na internet aí de novo. Vou procurar na internet. Leite condensada. Isso. Mas vamos pro tema, ó. Vocês estão aí... Muito bem. Vamos lá então, né? Ficar brincando comigo aqui, não pode. Mas olha... deixa eu só... Desculpa te interromper. Pra gente divulgar as redes sociais, talvez seria legal divulgar. Boa. A produção vai me falar, a rede social do Fortes é? É aquela lá. Fortes, @Fortes. Apso. É isso aí, procura. Você tem Instagram ou... Tem. Fala aí pro povo. É o meu nome mesmo, é Reinaldo Coutinho Oliveira. Reinaldo Coutinho Oliveira. Você tem Instagram? Tenho Instagram, procura lá, @pr.ednei Miranda. Diferenciado, né? Tem que mostrar que é pastor. O meu é... Seu canal aqui deixa eu falar o meu primeiro. Piracicaba. Deixa eu falar primeiro o meu. @Kevin Choque, ok? Você quer divulgar o quê? O Piracicaba? Espaço Novo Tempo Piracicaba. Nosso canal, se inscreve lá, tá sendo muito bom. Legal. Se inscreve também no Instagram do Adventistas Itu. Adventistas Itu pra você acompanhar. Então vamos aproveitar e a SD Cerrado se inscreva lá também no nosso... Acompanhe-nos no Instagram. Estamos lá. E também no YouTube, SD Cerrado, nossos cultos ao vivo. Legal. E do Fortes qual é? Fortes.apso. Fortes.apso. Boa. Segue lá que aí você vai ver os bastidores, né? Vamos mostrar algumas fotos aí. Os bastidores de tudo que tá acontecendo aqui. Muito bem, meus amigos. Bom, 2 eras, uma mensagem, né? E a gente vai começar, como sempre fazemos aqui,
que é buscando a presença daquele que em qualquer era é sempre o mesmo, o nosso Amém. Deus. Vamos orar então? Vou pedir para o nosso amigo Quinaldo nos presentear com a sua oração nesse momento. Mais experiente aqui. Mais experiente. Paizinho querido, que legal estarmos juntos novamente para compartilharmos as experiências vividas no estudo dessa lição. Que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos Amém. Bom, gente, nós temos aí estudado sobre as duas alianças, né? E nós falamos já, inclusive aqui, que a aliança, ela tem tanto um aspecto histórico como um aspecto experimental. Experimental, mais fácil. Às vezes é possível você viver historicamente na nova aliança, como é o nosso caso, mas viver a experiência da antiga aliança. Olha que interessante isso, né? Você está na nova era, na nova aliança, mas vivendo como se vivesse os princípios da antiga aliança. E interessante que você falando nisso, eu lembrei de uma parte que eu tinha lido da edição da semana passada, que fala assim, embora Paulo estivesse vivendo num período histórico da nova aliança, ele vivia a experiência da antiga aliança. Após a sua conversão, ele aceitou uma nova justiça que vem mediante a fé em Cristo. Olha só que interessante. Então, muito bom. É uma introdução do que a gente vai estudar hoje, né? Quer dizer, viver a antiga aliança é quando você procura, de alguma forma, se basear em coisas que não vão te levar à salvação para ter a salvação. É algo que Paulo combate bastante nas suas cartas, né? O caso dos judeus, por exemplo, que muitas vezes se apegavam mais ao sacrifício em si do que o significado que havia por trás daquele sacrifício que eles faziam no ritual do santuário. E esse é um perigo, né, meus amigos? Eu até queria pedir para que vocês comentassem acerca disso, na nossa realidade, no nosso dia a dia, a juventude que está nos ouvindo agora, o quão perigoso é quando a religião se torna uma mera formalidade. Pastor Reinaldo, você aqui como o mais experiente, com vários anos aí no Ministério Jovem, inclusive, lidou com a juventude de várias localidades diferentes e jovens assim de muitas culturas e até mesmo de experiências bem singulares umas das outras. Eu creio que o senhor também lidou muito com esse desafio, né, ao longo aí do seu ministério, tem lidado até os dias. Não, eu disse o senhor Deus lidou através de você, foi isso que eu quis dizer. Não, mas ele tem experiência, hein? Eu vou até falar outra coisa. Próximo podcast, nós vamos ver quantos anos de ministério cada um tem. Esse aí tem. Então não perca o próximo podcast. Se você quer saber o tempo de ministério de cada um quanto aqui, tempo ele já está trabalhando para Deus. Muito bem. Mas pastor Reinaldo, a juventude, eu penso que ela tem esse perigo, ela corre esse risco. E a questão é, como a gente pode evitar para não fazer da nossa religião, da nossa igreja, uma mera formalidade, um mero checklist que a gente cumpre 3 vezes na semana, principalmente no dia de sábado? Rapaz, essa pergunta é boa, hein? Por isso aqui foi pra você. Essa Pro Kevin tem uma especial aqui. A próxima é pra ele. Pro Kevin é no grego. É no grego mas a pergunta. O pessoal que tá ouvindo, eu acho que tem curiosidade disso aí também, pastor. Eu acho que a nossa juventude, ele tem passado por uma crise de identidade, muito por causa disso. Então, acho que essa resposta, lógico, além da brincadeira, mas falando sério, é uma resposta que pode ajudar muitos jovens a entender melhor. O que é isso, né? Olha, eu quero dizer para vocês que depois eu vou revelar, né, em outro momento, mas quanto tempo, só posso adiantar já. Que é muito tempo. Eu fui batizado no dia 29 de setembro de 1974. 74. Foi o ano que eu fui batizado. E o dia, eu lembro a hora, eu lembro o momento, eu lembro das pessoas que estavam lá, porque depois os meus pais estavam lá e depois, em dezembro, eu vi os meus pais sendo batizados. Então, isso foi muito forte para mim. E eu era só um menininho, né? Era só um menininho que sonhava que no ano 2000 ele já ia estar no céu. Porque, né, 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Era uma coisa que se enfatizava muito. E eu fui crescendo, e aí eu comecei teologia, nem imaginava que eu fosse me formar, me casei. Isso, mas não quer dizer que o senhor acreditava nessa profecia, né, pastor? Eu não acreditava, mas eu tinha esperança. Né? Eu tinha muita esperança, porque a ênfase
que a pregação trazia para mim era essa, que Jesus está voltando, né? Aquela coisa toda, e é verdade que Jesus está voltando. E eu quero dizer para esses jovens, essas pessoas, e para vocês também, que em muitos momentos também na minha experiência religiosa, mesmo sendo um pastor, eu me senti totalmente fraco, me senti perdido, me senti não merecedor disso tudo. E já questionei também, será que isso é verdade mesmo e tal? E uma outra coisa que nós, pastores, né, a gente passa muito, se a gente não cuidar, tudo isso vira um profissionalismo, né? Porque a gente lida com a Bíblia todo dia, a gente tem que orar pelas pessoas, a gente tem que preparar sermões, estudar lição, essa coisa toda. E se a gente não cuida, isso vira um mero profissionalismo. Essa maneira didática, né, que a Bíblia aborda as alianças, ela simplesmente faz isso não para fazer diferenciação. A Bíblia faz questão de dizer que, desde o primeiro momento até o último, Deus não vai desistir de mim. Amém. Deus vai continuar atrás de mim. Ele vai continuar me perseguindo para que esse sonho se realize. O texto áureo da lição que a gente vai falar essa semana, né, está baseado lá em Deuteronômio. O contexto do livro de Deuteronômio, ele é apaixonante, porque Deus se mostrando de uma forma, depois de ter tirado eles do Egito, depois de ter caminhado com eles no deserto, e eles já estão 40 anos ali no deserto, um tempão, né, buscando a realização da promessa. E aí Deus, através de Moisés, ele chega e fala assim, tempo bastante vocês estão aqui nesse lugar, tomem logo posse da terra. Então o problema não era de Deus, não era da promessa de Deus, o problema era deles. E aí Deus, novamente, no capítulo 5, por exemplo, ele fala dos 10 mandamentos. Uma repetição daquela ênfase. Eu sou o Senhor teu Deus. Então o problema não sou eu. O problema é que vocês não conseguem me encarar e se relacionar comigo de uma forma verdadeira. E aí, nesse capítulo aí, 6 de Deuteronômio, ele chega a dizer assim, ei, essas palavras que hoje te ordeno, elas devem estar no teu coração e delas você devem falar de dia e de noite. Quando Deus fala assim, essas palavras precisam estar no seu coração, eu encontro aí a charada dessa relação. Porque eu só coloco no meu coração as coisas das quais eu sou apaixonado. Muito bom. E se eu não estiver apaixonado por isso aqui, por essa iniciativa dele, eu vou conseguir até, para você ser um cara legal, um bom pastor, até pregar bem, ou cantar, ou fazer coisa, ou participar da igreja, mas o meu coração ainda, ele não implantou aquilo que ele deseja implantar. Eu sou uma fachada, eu sou só uma fachada. Então, o grande perigo desse negócio aí é a gente, até Jesus quando fala sobre aquele grande julgamento, né? Uns estarão à sua direita e outros estarão à sua esquerda, e aqueles que estiverem à sua esquerda vão reclamar dele, não, nós fizemos um monte de coisa em teu nome, e Jesus chegar e falar assim, para mim, não te conheço, cara. Essas tuas práticas aparentemente religiosas não significam absolutamente nada, porque eu não quero as tuas práticas religiosas, eu quero o teu coração, eu quero a tua vida, eu quero você, cara, eu quero você para mim. Então, o momento histórico que a lição coloca não se prenda a definir em que momento a aliança ela foi apresentada ao mundo. Se preocupe em definir a aliança histórica na tua realidade. O dia 29 de setembro de 1974, como eu disse para vocês, é o meu evento histórico. Naquele dia ele fez uma aliança comigo, que eu poderia sair daquelas águas uma nova criatura. Mas cabia a mim também dar uma mesma resposta para ele. Eu também quero sair daqui renovado, então a gente vai estar junto para sempre. E essa aliança vem se renovando, se renovando, se renovando. Aí ela é experimental, porque eu quero esse Jesus todo dia. Eu quero de manhã, de tarde, de noite. Eu quero para sempre na minha vida. O grande problema do jovem é que Jesus ele é só um passatempo. Ele não é a vida do jovem. E aí
a coisa vira... Muito forte, né? E é uma coisa assim que se a gente não prestar atenção, a gente se perde nisso de maneira muito sutil, né? É aquele dia que você deixou de estudar a lição da escola sabatina e você não leu mais a Bíblia, você não orou, um dia que você não faltou ao culto e começa uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de certa forma aquilo vai aumentando, vai tornando-se um hábito até que de repente você se encontra num estado completamente distante da igreja. Aquilo não faz mais sentido para você. Né, a mensagem que você está ouvindo não te toca mais, não mexe mais com você. É um desafio grande, né, pastor Kevin? E até eu creio que você, Kevin, pode falar com muita propriedade também dessa questão, né, do perigo do formalismo, da gente viver historicamente uma nova aliança, mas ainda está com a experiência lá na antiga aliança. Você foi criado dentro da igreja, nasceu num lar adventista, uma família pastoral, o seu pai é pastor, então você teve todo, né, um contexto muito forte da questão espiritual dentro da sua casa, ministerial principalmente. E existe, parece que naquele jovem, eu sei que tem muitos jovens que nos ouvem agora, amigos, que sempre foram adventistas, não conhecem o mundo e parece que para eles a experiência da salvação é uma coisa que não faz sentido, porque eles não tiveram uma experiência. Uma coisa é aquele cara que estava lá nas drogas, na bebedeira, na balada, na vida devassa, de repente aconteceu alguma coisa que ele recebeu um milagre, ele sofreu um acidente, estava na beira da morte, lá na leito do hospital, precisando assim, né, de uma intervenção divina. Deus foi lá, salvou e ele entendeu, compreendeu o amor de Deus, o evangelho, abandonou os vícios, deixou aquela vida devassa que ele vivia. O cara se tornou um crente, né? E ele glória a Deus e louva e canta e prega e evangeliza, aquela coisa fantástica. E você ouve aquilo, você se enche, né? A gente gosta de testemunhos. Eu me lembro quando criança, quando o pastor Bulhon pregava em suas campanhas e a gente ouvia aqueles testemunhos fortes que ele contava, né? De pessoas que se converteram, que viviam traficantes, né? E que aceitaram o evangelho. Agora você pensa aquele cara que nasceu na igreja. Ele não sabe o que é o mundo, ele nunca esteve no mundo. Ele não sabe o que é ser resgatado do pecado, porque a vida dele sempre foi dentro de um muro, né? De um cerco ali, de uma redoma que o protegia. Aventureiro, desbravador, o clube de jovens agora, tá certo? E ele vive cercado por isso e talvez ele pode até se questionar, né? Que experiência eu tenho com Deus? Sim. Pastor Kevin, e aí? Como é que fica nesse caso? Temos que ver alguns pontos, né? Eu acho que de forma cultural dentro da nossa igreja a gente valoriza muito mais aquele que saiu e voltou. Isso não quer dizer que é uma experiência necessária. Lógico que não. Nós não precisamos passar por isso para ter uma comunhão com Deus, certo? Não é muito já falar, eu vou sair, vou experimentar e vou voltar para realmente voltar com vontade. Não precisa disso. A Bíblia fala que não é necessário isso. E como você falou, eu nasci dentro da igreja, meu pai era pastor. O filho pastor tem que ir na igreja, não pode ficar fora da igreja, tem que estar sempre na igreja. Tem uma cobrança, né? Tem uma cobrança. E realmente, eu tomei a decisão do batismo, foi uma coisa que realmente me conectou muito mais com Deus, mas depois de um tempo a gente entra nessa formalidade. Eu ia na igreja porque meu pai era pastor, eu ia na igreja porque todo mundo esperava uma resposta de mim, e eu comecei então esse ritual sem ter um relacionamento com Deus. Isso é muito perigoso e talvez você que está ouvindo pode estar passando por isso. E aí então eu lembro do momento que eu realmente entendi, não, agora eu preciso ter um relacionamento com Deus. Lembro que meu pai, ele desenvolveu para todos um grupo de adolescentes as 40 madrugadas para adolescentes. Eu tinha 15 anos. E meu pai falou assim, agora você vai fazer comigo as 40 madrugadas. E eu falei, não, mas eu não quero acordar de madrugada, não gosto de acordar de madrugada. Falei, não, só esses 40, depois eu não vou mas esses 40 eu quero fazer um compromisso contigo e vamos acordar todo dia. Então, beleza, aceitei, aí chegou no primeiro dia, segundo dia, primeira semana, eu não queria mais fazer as 40 madrugadas, porque não era um costume pra mim. Olha o teu relógio aí. Tá acordando, era do almoço, era do almoço nosso. Era do almoço. Daí, natural, eu não tinha um relacionamento com Deus. Estava na igreja, participava dos gravadores, participava do coral, participava de todos os eventos, sempre estava na igreja, todos os cultos, meu pai estava lá. Eu estava ativo, fazia as coisas da igreja, mas eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Então, eu fazia as coisas certas, mas por dentro eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Passaram 10 dias, 20 dias, eu não aguentava mais.
mais 40 dias. Falei, até quando meu pai vai me acordar de madrugada e fazer o culto comigo? Aí chegou no último dia. Aí eu agradeci a Deus. Acabou os 40 madrugadas. Graças a Deus, meu pai agora não vai estar mais. Só que aí, o que acontece? Depois, no dia 41, meu pai não tava mais, só foi 40 dias, só não, né? Foi muito, né? E aí, no dia 41, eu falei, agora eu vou dormir até mais tarde. Aí eu fui lá, aí 5:30 da manhã, o que acontece? Meu olho abre. Lógico que eu entendo que eu trabalho do Espírito Santo. Eu falei, não, eu quero dormir mais tarde, não quero acordar. E aí eu fui deitar de novo e não conseguia dormir. Eu falei, ué, o que eu vou fazer então? Se não dá pra ligar a TV, não dá pra fazer nada, não tinha celular naquele tempo. Falei, vou pegar, então vou ler minha Bíblia e vou ler, porque já lia todo dia de manhã mesmo. Então eu li minha Bíblia. E aí foi um processo que eu acho que ali foi que eu comecei a ter um relacionamento com Deus, quando eu me encontrava com Ele todos os dias de manhã. E foi a partir daquele momento que eu realmente comecei a ter um relacionamento com Cristo Jesus, comecei a entender Ele melhor. E aí me deu uma mudança na minha vida. Então, eu acho que essa mudança é muito importante no jovem. Os jovens hoje, eles precisam ter um relacionamento com Cristo Jesus, um relacionamento real. Não estou falando que só ler a Bíblia de manhã vai resolver tudo, mas são hábitos que vão nos ajudar a estar perto dele. Porque a gente vive num mundo muito superficial. Não existe raiz. A gente precisa ter a raiz em Cristo Jesus para avançar, para que a formalidade não domine a nossa vida. Então eu acho que esse é um convite legal que a lição faz, para que a gente possa entender essa aliança. E olha só, Romanos capítulo 13, versículo 10 fala assim, o cumprimento da lei é o amor. Olha só, ele une então a prática com a teoria ou o sentimento, o interno com o externo. Não existe externo se não existe interno. Quando eu falo externo, são obras sem você amar a Deus dentro. Assim como também não adianta só amar... A formalidade, né? A formalidade, né? Você faz as coisas certas, mas não ama a Deus. Não serve pra nada. Assim como você amar a Deus e você não demonstrar isso para outras pessoas, também não serve de nada. É o que João diz, é mentiroso e nele não está a verdade. Exato. E até quando o pastor Reinaldo comentou ali sobre a questão do Deuteronômio, ali, Reinaldo, aparece, né, um texto, a famosa Shema, né, que é aquela declaração que Deus faz, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? E ali, depois dessa declaração das leis, a repetição dos 10 mandamentos e essa declaração de que Deus é o Senhor, e então Moisés diz, por isso, amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Parece haver uma união mesmo, né? Como o Kevin comentou aqui agora, dessa questão do amor e a obediência aos mandamentos. Tanto que o livro ele vai seguindo, ele vai justamente enfatizar que o amor a Deus é a motivação para a obediência. Para a obediência. Né? E aí a pergunta é como é possível a gente de fato ter esse relacionamento, como o Kevin comentou, como você mesmo também falou agora há pouco, da sua aliança com Deus, de maneira que o amar a Deus não seja apenas uma teoria e a obediência não seja apenas uma mera formalidade, mas que as duas coisas elas estejam casadas, unidas, para que o jovem ele tenha, né, essa experiência poderosa. Essa pergunta é boa, hein? É que o mais experiente tem que responder essa pergunta. É o mais experiente. Não, encontrar o equilíbrio disso daí, da teoria e da experiência prática, né? É a grande virtude, né, da experiência religiosa. Nesse paralelo que a lição faz, né, do Velho Testamento com o Novo Testamento, a era passada, a era presente e tal, Deus, ele conhece que nós temos uma deficiência nata. Ele sabe que a gente é assim, que a gente já estudou, né, sobre o DNA, veja lá atrás. E ele, mesmo assim, ele pede essas coisas de nós. A revelação dessa vontade de Deus não é para que ele nos humilhe, não é um Deus sádico que quer ficar ali dizendo, tá vendo aí, você não sabe nada, você não pode nada, e ficar cobrando aquilo da gente. Deus, na verdade, está se revelando. Quanto mais próximo você estiver de mim, mais parecido você será.
E quanto mais próximo você for de mim, mais parecido comigo você for, mais você vai conseguir fazer essas coisas. Porque eu estou me revelando a você. Amor, né? Amor. A essência disso tudo é o amor. Tudo começa com amor. Tudo começa com amor. A lição, ela chega a comentar aqui, dizendo assim, nós adventistas do sétimo dia, e pode ser que uma pessoa de uma outra denominação esteja nos ouvindo, mas isso não é uma declaração exclusivista, mas nós estamos colocando o peso em nós dessa responsabilidade agora, nesse momento. Só para citar, né? Então, nós adventistas do sétimo dia, sabemos exatamente que a aliança do Velho Testamento e a aliança do Novo Testamento é a mesma coisa. Ela está firmada na atitude de Deus e uma resposta do homem, um compromisso do homem também, de obediência. Isso para mim assim faz muito sentido. Adão e Eva, e eu até citei isso também, Adão e Eva não entendiam o que Deus queria dizer, certamente vocês vão morrer. Mas eles sabiam quem é que estava dizendo aquilo. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a fé só acontece por causa do relacionamento. E Adão e Eva tinham um excelente relacionamento com Deus. Aquela ordem, humanamente falando, ela parecia absurda. Por que proibir comer desse fruto? Porque não tem lógica nisso. Por que eu não posso fazer determinada coisa? Porque eu não posso ir em determinado lugar? Porque eu não posso usar isso, aquilo? Por quê? Por quê? Parecem ordens absurdas. Mas na simplicidade Deus está ensinando, porque a obediência lá na antiga aliança do Velho Testamento, ela assim, por exemplo, no 8º dia você tem que se circuncidar. Era um rito dessa aliança. E aí imagine o cara que não fazia parte de Israel, ele chegava para assistir um culto lá e o sacerdote fez um sermão bacana, o Espírito Santo tocou no coração do cara, e o cara levantou a mão e falou assim, eu quero fazer parte desse povo. O que eu faço agora para fazer parte aí desse povo? Aí o sacerdote chamava ele no cantinho e falava assim, você tem que se circuncidar. Circuncidar? Que negócio é esse, rapaz? É sem anestesia. O cara ia ficar nervoso e bravo. Quem que inventou esse negócio aí, rapaz? Isso não tem sentido. Fala assim, o problema não é meu, não. Fala com Deus, porque foi Deus que pediu para a gente fazer isso. Agora eu fui batizado, nós fomos batizados, que é a mesma coisa, a mesma referência que a gente tem daquele compromisso. Sim. É um rito, sim, mas é uma demonstração pública de que eu aceitei. Tem momentos, sabe, jovens, tem momentos que para mim também, para nós também, parece uma coisa absurda. Porque eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso ir naquele lugar, porque eu não posso usar isso. Aparentemente parece uma coisa sem lógica, mas o justo continua vivendo pela fé. E fé só existe porque a gente acredita nele. Então, se ele pedir alguma coisa de você, por amor, faça isso. Por amor, vá a esse lugar. Por amor, renuncie isso. Por amor, seja esse crente careta mesmo. Por amor, porque vale a pena. Se ele considerou você dessa forma e a mim também, então ele merece uma resposta diferente de mim. Aí o equilíbrio acontece, porque a obediência, ela não é um fardo na minha vida, não pesa, ela é a consequência, é a resposta de eu entender quem verdadeiramente ele é. E eu gosto muito de falar, ligando com o que o pastor falou, já para ir finalizando, que o fardo, ele quando a gente coloca em Deus, ele é leve. A nossa caminhada, ela precisa ser leve. Leve no sentido de que eu estou conectado com Jesus e as coisas, por difíceis que sejam de fazer, de me segurar, de me controlar aqui os meus desejos, ele se torna leve porque a gente divide esse fardo com Cristo Jesus. Então, se você está tendo uma religião
pesada, é porque você ainda não entendeu e não se conectou com Cristo Jesus. O nosso fardo é leve. Coloca nas mãos de Cristo Jesus todos os teus problemas, suas dificuldades, se entrega a Ele, que a caminhada se torna leve e aí automaticamente a gente faz a vontade dele e existe uma transformação no nosso coração. Amém. Muito bem. Amigos, eu sei que a gente fica até emocionado e a gente avança porque é muita coisa boa, poderosa para se falar. Mas eu creio que a essência daquilo tudo que nós conversamos aqui, né, e até uma citação de Ellen White que eu gostaria de trazer, a obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. Olha que legal. Nenhum de nós é salvo por obedecer, mas todos nós que fomos salvos obedecemos. Amém. Martinho Lutero tem uma frase que ele dizia: não é viver como um filho que me faz um filho, mas eu vivo como um filho porque eu sou um filho. É isso. Acabou. Eu sou filho. Mais nada. Precisamos mais nada. Eu sou um filho. Essa frase é boa, hein? Repete pro pessoal colocar. Martinho Lutero, hein? Martinho Lutero. Não é viver como um filho que me torna um filho, mas eu vivo como um filho porque eu sou um filho. Aí, ó. Pronto. Legal, hein? Vou lançar o desafio. Coloca essa frase no Instagram e marca o Fortes. Legal. Fortes arroba. Coloca essa frase. Aí dá pra ver que o cara tá estudando, né? Tá ligado. Tá ligado. Faz aí. Vai ver se dá certo. Vai que dá certo. Vai que vai, né? Vai que dá. Então marca a gente aí, @fortes.apso. Tá certo? Compartilha e aí mostra pra gente que você tá interagindo conosco. Pode ser que tenha um sorteio depois, né? Não vai sei. que ganha uma Bíblia bonita como essa, uma caneca dessa aqui, uma caneca, um microfone como esse. Vamos falar pro chefe sortear pra viralizar tudo isso aí. Muito bem. Mas, gente, nós vamos então encerrar aqui orando e já anunciando que na próxima semana tem mais. É isso? Você vai estar aqui, Kevin? Vou estar e vou fazer algumas perguntas curiosas do povo. Traz um King Kong pra nós, né? Pra gente. Vamos ver. Quinaldo, você vem semana que vem? Com certeza. Então, beleza. Galera, tamo junto. Nós vamos encerrar com uma prece. Por favor, Kevin. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este momento agradável que tivemos estudando a palavra de Deus. Cuida de cada jovem, que a gente possa entregar por completo nas mãos de Cristo Jesus. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima. Falou, gente. Tchau.